mestre engenheiro Rodrigo Soleski, para a nossa apresentação com o tema hidroplantio e grama líquida. Obrigado, Vivi. Boa tarde, pessoal. Prazer receber vocês aqui. Desculpa os probleminhas técnicos aqui, mas a gente testou antes. Pessoal, hoje eu venho aqui representando a Verditec, né? Sou um dos sócios fundadores lá. E até a ordem dessa apresentação aqui faz muito sentido, né? A gente começou lá na parte de projetos, né? Com o Ricardo aí. Depois a gente veio para execução de obras. E a gente ficou para o final aqui, porque justamente é a parte de vegetação, né? Vamos dizer que é a cobertura do bolo, o trabalho final aqui, é a gente proteger tanto as telas, né? A estrutura, quanto o solo também das intempéries aí, e a gente ter um resultado bacana. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Verditec. A Verditec hoje aí, a gente é a maior referência em hidrosemeadura, um trabalho aí que há 15 anos, né? Começou lá há 15 anos. E por curiosidade, Ricardo, a gente também nasceu de uma tragédia. Como tu falou ali da tragédia de Teresópolis, né? A nossa empresa ela começou lá atrás, depois da tragédia de 2008, no Vale do Itajaí, não sei se vocês se recordam, mas foi um evento terrível, assim, né? Bairros inteiros soterrados, foi uma mega operação de helicóptero de resgate. E foi lá que eu e meu sócio, né, o Rafael, a gente decidiu montar uma empresa para recuperação ambiental e controle de erosão. Então, no início, a nossa trajetória foi execução de serviço. Por 10 anos, a gente executou obras pelo Brasil todo. E ali, em 2015, a gente estava muito insatisfeito com o que se tinha no mercado nacional de produtos para hidrosemeadura no Brasil. Quem aqui já conhece hidrosemeadura, já contratou? Levanta a mão, por favor. A hidrosemeadura, ela já existe no Brasil assim há 50 anos, né? Mais de 50 anos. Só que lá no início ela era muito pouco profissionalizada. As empresas, cada um fazia da sua maneira, usava a sua misturinha secreta. Muitos subprodutos, resíduos eram usados para hidrosemeadura, né? E a gente estava bem satisfeito com isso ali em 2014. Então a gente foi estudar sobre o assunto, entender como que é feito isso nos Estados Unidos, que foi onde inventaram a hidrosemeadura. E chegando lá, para nossa surpresa, existiam produtos específicos para isso, empresas, fábricas específicas para materiais de hidrosemeadura, materiais de alta performance para isso. Existia uma série de equipamentos de todo tamanho, para todo tipo de obra. E então a gente ficou fascinado com isso e daquele momento em diante ali, esse foi o nosso sonho aí, né? Vamos levar todo esse ecossistema, esses equipamentos, esses produtos, a gente tem que levar isso aí para o Brasil. Então ali em 2019 a gente monta a nossa primeira fábrica de insumos para hidrosemeadura aqui no Brasil, na América Latina na verdade. E em 2020 a gente começa a produção dos equipamentos para hidrosemeadura, equipamentos compactos, equipamentos grandes, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais aí para frente. Então hoje nossos produtos e equipamentos estão já em 7 países, pouco mais de 4, 5 anos, mais de 550 equipamentos vendidos aí, espalhados. Hoje a gente estamos com 3 fábricas e mais de 100 colaboradores e mensalmente a gente fornece insumos para recuperar aí 1 milhão de metros quadrados todos os meses. A Verditec hoje ela não vende equipamento ou vende insumo, hoje a gente fala que a gente vende um modelo de negócio. A gente tem até alguns clientes aqui, como o Dionísio, aqui, que veio lá de Blumenau para prestigiar o evento. Ele resolveu empreender com hidrosemeadura. Então, quando ele decide empreender e compra um equipamento desse, ele recebe todo um treinamento sobre hidrosemeadura por meio da nossa universidade corporativa, com videoaulas. Tem uma central de relacionamento lá para dar um suporte técnico para ele. Tem um portal de hidrosemeadura que eu vou falar mais no final lá, que é uma ferramenta que vocês vão poder usar. Então hoje a solução da Verditec ela é uma solução completa, é um modelo de negócio mesmo, que uma construtora pode estar incorporando, como é o caso da Cell, né? O que o Henrique falou ali no último workshop, ele comprou um equipamento nosso. Uma concessionária, né, que presta serviço ali, que precisa executar pequenas obras rapidamente. Então hoje a gente tem essa condição aí de atendê-los por completo, né?
Falando de equipamento, essa é a nossa linha hoje de equipamentos. A gente possui equipamentos de 500 litros, que cabem na caçamba de uma caminhonete cabine dupla, uma Hilux aí. Todos eles executam o mesmo tipo de trabalho, né, em escalas diferentes. O VTEC 2000, a gente tem um aqui fora estacionado depois para vocês conhecerem, e é o equipamento que a gente vai usar na prática. Aí 4.000 litros vai poder colocar e tirar de cima de uma caçamba. E depois os equipamentos grandes aí que são fixos, né? Caminhões tanque, são fixos no chassi do caminhão, né? Para grandes obras de infraestrutura, mineração. Então a gente tem uma linha completa aí de equipamentos. Aqui é a nossa fábrica e centro administrativo em Brusque, onde eu fico também. A parte de metalúrgica é feita toda nesse prédio aqui. Daqui saem equipamentos para o mundo todo aí. Aqui um pouquinho da inovação, né, do desenvolvimento que a gente trouxe para o mercado. A frota de equipamentos para hidrossemeadura no Brasil estava muito sucateada. Equipamentos, eu boto entre parênteses, entre aspas aqui, projetos, porque eram equipamentos feitos sem projetos, na verdade. Né? Então, por muito tempo, e existem muitos equipamentos desses ainda rodando hoje, várias dificuldades, baixa produtividade, consumo muito alto. Então a gente trouxe aí uma alteração, equipamentos hidráulicos operados por controle remoto com canhões aqui, ó, de aplicação, que muita aplicação aí até 20 metros de altura, você não precisa de ninguém estar subindo no talude, tu aplica do solo mesmo, então facilidade na operação, né? Aqui a gente comparou hoje, o equipamento de hoje com o equipamento antigo, né? Só para ter uma ideia de ganho de produtividade, né? Isso aqui é lá na obra do contorno de Florianópolis. Aí deixando o equipamento de lado um pouco, a gente vem para a linha de insumos, né? Hoje a gente fornece, né, fabrica e fornece aí toda a linha, todos os materiais que vocês vão precisar para fazer hidrossemeadura, né? Nós somos um dos maiores importadores hoje de sementes de grama baixa, grama bermuda. Depois eu vou mostrar para vocês a técnica da grama líquida, que está se popularizando demais no Brasil. Corretivos de solo. Alguém falou ali sobre calagem, acho que foi o Ricardo, ele falou sobre calagem, preparo do solo, né? Na agricultura se usa muito calcário, mas hoje a gente não precisa usar mais calcário, porque o calcário tu tem que trabalhar ele ali 40 dias, 60 dias antes, para dar tempo de reagir no solo, né? E muita gente erroneamente mistura às vezes o calcário na hidrossemeadura. Aí, o que acontece? O fertilizante ali, ele reage com o calcário e os dois meio que se anulam dentro do tanque, acontece essa reação. Depois tu projeta lá no talude, tu não tem nenhum nem o outro. Então existe hoje produtos específicos, como é o Solutrate aqui, o corretivo de solo, para ser misturado na hidrossemeadura. Então parte da composição ali da hidrossemeadura, a gente pode ter esse produto aqui para ajudar a diminuir a toxicidade de alumínio, aumentar um pouco o pH do solo, que é ácido no geral no Brasil. Fixadores, um produto essencial para a hidrossemeadura, que é o que vai ser a cola, né, que vai formar essa manta no solo. Mulch de fibra de madeira, já vou falar sobre ele, muito importante também, que é o que vai formar a nossa camada de proteção no solo. Fertilizantes, mix de sementes variadas também, inclusive customizados para grandes projetos, a gente pode customizar mix específicos, né? É um pouquinho dos nossos produtos hoje. E aqui é a nossa fábrica de insumos, né? Atual, e essa aqui a gente vai estar inaugurando aqui há 3 meses, em Rio Negrinho, Santa Catarina também, uma fábrica maior, condição de produzir outros tipos de produtos também. Vamos falar do mulch de fibra de madeira agora. O mulch, a gente rouba esse termo aqui, empresta na verdade da biologia lá, né? Mulch é um produto, as folhas quando caem das árvores no chão formam essa camada de proteção, isso é mulching que chama, né? Então a gente usou esse nome aqui porque é a camada realmente de proteção do solo, é o que a gente vai aplicar no solo e é onde vai estar misturado ali as sementes, os adubos, fixadores. E por que fibra de madeira, né? Aqui nesse gráfico a gente vai entender por quê. Aqui a gente compara a absorção e a retenção de água de diversos tipos de materiais, muito utilizados nesse processo, que era a fibra de coco, 150% de retenção de água, papel picado, por muito tempo foi usado para a hidrossemeadura, e o mulch de fibra de madeira aqui com o fixador, né? Então a gente tem uma retenção muito grande de água.
E se a gente pensar que as plantas elas não comem, as plantas só bebem tudo que elas absorvem através da água, a umidade, né, é uma parte fundamental do sucesso aí da vegetação. Então esse é um material muito importante na hidrossemeadura, né? Depois a mistura feita ali dentro do tanque, eu botei esse vídeo aqui para vocês visualizarem, que não é uma calda mais líquida, né, como era antigamente. Ela tem uma consistência grande. Então isso é projetado lá sobre as telas ou no solo nu e vai formar essa camada de proteção. Com o quê? Com as características ideais para a vegetação se desenvolver, né? Com essa retenção de água. Isso aqui lembra muito aquele experimento que todos aqui, tenho certeza, já fizeram, do feijãozinho no algodão molhado, né? É a mesma ideia, só que aqui numa escala bem maior, né? Para a gente ter esse resultado. E aí a gente entra num outro assunto que eu queria matar essa história, que sempre, todo workshop, todo mundo aplica por baixo ou aplica por cima. Essa é sempre uma das perguntas, né? Então vamos lá, por baixo ou por cima, pessoal? Vamos dizer que esse aqui é o talude, certo? E aqui a gente está com a Makmat, né? Tá igualzinho, ó. Parece a Makmat? Então o que acontece? Se eu aplicar, vamos dizer, a hidrossemeadura por baixo, a minha semente ela vai estar aqui, no solo, certo? E a tela por cima. Quando essa semente germinar, a raiz da planta, ela vai para baixo. Né? Então o que vai interagir com a tela, com o Makmat lá? O talo aqui, as folhas das plantas. Tá certo? E quando eu aplico por cima, a minha semente, a gente vai preencher, a Makmat é 80%, 90% vazio, né? Então a gente vai preencher, depois que ela está instalada aqui, com a nossa hidromanta, nossa hidrossemeadura. As sementes vão estar aqui, ó. Vão estar na tela. E quando a planta germinar, essa raiz aqui ela vai se entrelaçar com a tela. E depois ela vai enraizar. Então o que a gente está criando aqui? Um grampo. Basicamente a planta vai funcionar como um grampo. Ela vai estar germinando, eu vou depois mostrar isso em foto. Esse entrelaçamento de raiz com a tela e enraizar, vai estar segurando a tela também. Então essa é a diferença da gente aplicar por cima ou por baixo. O que vai se relacionar com a tela vai ser aqui as raízes, que é o que a gente quer, não as folhas. Ninguém pergunta mais isso, hein? Então, lá atrás, quando a gente decidiu, né, seguir esse caminho de produção de insumo, de equipamento, era contra isso aqui que a gente queria lutar. Né? Muito trabalho em altura, mesmo muito preparo de solo, muito resíduo na hidrossemeadura. E por incrível que pareça, pessoal, hoje ainda muitos projetos, né, a gente vai chegar nesse assunto, mas muitos projetos ainda estão recebendo esse tipo de serviço. Por quê? Uma falha, né, de a gente ter uma especificação mais detalhada lá na fase de projeto. Quando no teu projeto lá tu não especifica a hidrossemeadura, deixa para a construtora, para o aplicador, tu ainda cria margem para receber isso aqui na obra. Tá? Então, com todas essas ferramentas, todos esses produtos, hoje a hidrossemeadura, que a gente adotou o nome de hidroplantio, até para se diferenciar desse slide anterior, ela é um serviço técnico bem específico. A gente tem, né, depois eu vou compartilhar isso aqui com os senhores, mas a gente tem produtos específicos, em quantidades específicas, produtos, né, o mulch aqui, o fixador. Então isso a gente tem condição hoje de especificar bem detalhadamente e ter certeza que isso vai ser usado lá no final, né, no acabamento da obra. Isso aqui a gente vai compartilhar com vocês aí depois. Então a gente tem aqui dois tipos de hidroplantio, né, que a gente fala o hidroplantio Verdeflex, que ele está na categoria de hidrossemeadura. A gente considera que hidrossemeadura aqui é uma categoria de serviço, não um serviço em si, é um nome genérico, né? Então tu tem uma certa gramatura, mas não uma proteção grande do solo, se a gente comparar com o hidroplantio Verdemax,
que ele já está numa outra categoria que a gente chama de hidromanta. Alguns chamam de manta vegetal projetada, né? Onde eu tenho uma cobertura total do solo. Isso aqui são as sementes, ó, não é? Então, tem uma gramatura específica aqui. Então, essas técnicas aqui, essas especificações, elas já foram mais do que testadas aí em condições bem críticas. Aqui, alguns casos de mineração. A Vale hoje é o nosso maior cliente. As minas de todo o Brasil aí utilizam os nossos materiais aí para restauração. Então, condições críticas e mesmo assim a gente tem sucesso. Quando a gente entrou com esses materiais, o mulch de fibra de madeira e os fixadores, a gente eliminou essa questão de preparo do solo. Essa foi uma quebra de paradigma grande, por muito tempo, né? Para fazer hidrosemeadura em talude, né? Tem que covear, fazer picoteamento, o pessoal tem que subir lá, abrir aqueles buraquinhos, né? E isso, na verdade, acabou com esses novos materiais. Hoje a gente consegue pegar essa camada de material e deixá-la colada no talude sem a necessidade de coveamento, né? Aqui é um talude de Carajás, na mina de Carajás, onde a gente foi chamado para esse programa de inovação lá, Vale Futures, justamente para isso, para tirar o pessoal de trabalho em altura, né, de coveamento, né? Então, um resultado bem interessante. A partir desse momento aqui, eles adotaram esses materiais, né? Alguns casos aqui, esse aqui tem o pessoal da CCR aqui, esse aqui é lá na Castelinho, foi feito esse experimento lá. Passivo ambiental, com ravinamento, com erosões. A gente recuperou lá fazendo a aplicação do produto sem ter preparo de solo, né? Então como a manta ela é projetada, né? Ela se molda ao terreno, entrando em pequenas erosões aqui, se moldando ao terreno. Enquanto se a gente fosse usar uma biomanta ou uma outra técnica aqui, a gente precisaria fazer um preparo de solo aí. Aqui, ó. Então lá o Antônio Morandinho acompanhou, fez esse relatório aqui e acompanhou esse local por 500 dias lá. Um resultado bem bacana aí. Esse aqui eu fiquei sabendo ontem, quando eu fiz o retorno aqui para voltar para Jundiaí, é exatamente ali no retorno essa obra aqui. Vocês vão ver os taludes ali revegetados. Faltou um mate aqui, né? Para proteção, mas a vegetação se desenvolveu muito bem. Inclusive foi o Davi que fez, o Davi vai apresentar para nós agora no final da apresentação ali esse trabalho aqui, ficou muito bom. Então, obras de rodovia, trago alguns exemplos aí, também rodovia. Esse aqui é para Vale também, notem aqui que não existe coveamento, né, preparo de solo. Com equipamento desse aqui de 16 mil litros, em 2 funcionários a gente plantava 1 hectare e meio por dia, em 2 funcionários. Então a produtividade é enorme, né? Quando tu tira esse preparo de solo do serviço. Aqui um lado ao lado, estrada de ferro Carajás, também biomanta, comparativo com a hidromanta no caso lá, alguns meses depois aí. Que algum cliente nosso também fez para a Roma, viu que tem o pessoal da Roma aí. Isso aqui é lá em Santa Catarina também. Principalmente para ferrovias, quando tu quer só fazer um revestimento, essa questão de evitar o picoteamento, tu ganha muita agilidade, né? Porque uma obra como essa em ferrovia, normalmente tu precisa trabalhar no intervalo entre trens, né? Então é uma loucura, assim, parou, vai, libera. Então se tu tiver muita gente envolvida, essa questão de produtividade, tu tem muita vantagem. Até na canaleta aqui, ó. Muito bem, pessoal. Essa parte ali de hidroplantio. Aí com esses novos materiais, a gente abriu essa nova possibilidade. Hoje nos Estados Unidos, tu tem uma casa, constrói, tu quer plantar grama em volta da tua casa. É dessa forma que o aplicador vai vir e vai te atender. Ele vai usar a grama líquida, que é basicamente um método para a gente aplicar gramados, criar gramados, né? Campo de futebol, gramas baixas, né?
Também tem uma especificação lá com os seus produtos certos. E as sementes aqui, em vez de a gente usar mix de semente, a gente vai usar semente de grama. Grama bermuda, grama São Carlos, várias espécies de grama. Esse aqui é um cliente do Mato Grosso, fez esse campo de futebol aqui. E esse dia que ele está roçando essa grama é 23 dias depois que ele plantou. É incrível, né? Então aqui a drenagem, você pode ver as espinhas de peixe aqui, ó. Fez todo o preparo de solo, fez o plantio. Notem que ele aplicou e, inclusive aqui, ó, tem uns taludes aqui, ó. Olha lá os taludes, gramado também. Aqui, ó. 70 dias estava tendo a inauguração e um campeonato de futebol lá em cima. Aí lá eles pecaram pelo excesso. Vocês veem essas marcas aqui, ó. Aqui é a drenagem. Eles botaram água demais. Então acabou criando um fungo na grama lá e ficou um pouquinho amarelada. Depois de alguns dias ali já sumiu e deu tudo certo. Mas eles pecaram pelo excesso, molharam demais, estavam com pressa, né? E onde a água drenava aqui, ó, a grama estava mais verdinha, onde não. Mas bem bacana, bem rápido, eficiente. Obras de canteiros de município, né? Estradas, fazer canaletas verdes com MacMat, né? Uma função que funciona muito bem com esse tipo de grama baixa. Quando a água vir, a canaleta for funcionar, tu tem uma vegetação bem baixa, não vai ter muito arrasto, funciona muito bem. Gramados, então, em volta de casa. Então, hoje, isso já é uma realidade, tá? Muita gente já está plantando assim, clientes nossos, do norte ao sul do Brasil. Lugares frios, a gente tem espécies de grama que germinam, pode estar 0, 5 graus. Tem espécies de grama que vai germinar nessa condição rapidamente também. Então, tudo isso é adaptável. Que o outro deve ser no Mato Grosso também. E como um dos temas hoje é sustentabilidade, né? Para ter uma ideia da sustentabilidade também dessa forma de plantio de grama, eu deixo esse exemplo aqui, ó. Vocês devem saber, uma carreta cheia de placa de grama, de leivas, né? Ela leva 1.000 metros quadrados de grama em placa. Uma carreta com produtos para grama líquida, ela leva 50.000 metros quadrados de material para plantar. Então a gente tira 49 carretas da estrada, se a gente partir para essa técnica aqui. Os materiais são estocáveis, diferentes da grama em placa, né? Chegou na obra tem que ser plantada, tem que ser molhada, tem que ser cuidado. Tu estoca o material por mais de um ano até, se estiver seco, e vai usando conforme tua necessidade. Melhor controle, por que eu falo isso? Às vezes, né, eu já tive, né, quando a gente fazia obra, projetista dizendo que não posso trocar por hidrossemeadura, plantio de grama, porque eu quero essa grama que vem em placa, tem que ser uma grama baixa. Só que tu vai na obra um ano depois, tem até arbusto lá, porque vem muito outro tipo de planta junto com a grama. Quando tu chega lá, quando eles vão te entregar a grama, está roçada, está cuidada, mas tu não sabe tudo que tem ali. Enquanto que na grama líquida aqui, é fácil de tu ter controle disso, né? O fiscal pode estar ali na execução, vendo a etiqueta. Todo saco de semente tem que ter uma etiqueta com informações da espécie que está sendo usada ali. Então, tu tem esse controle maior. Além de ter a possibilidade de mesclar também. Muito comum botar 2 tipos de grama, uma que tolera mais geada, uma que tolera mais um calor excessivo, é mais rústica, né? Então, tu pode fazer um gramado com 2 espécies tranquilamente. E no quesito de produtividade, a gente nem precisa comentar, né? Muito mais produtivo, equipes menores, carga média, isso aqui é interessante também, né? Já que estamos com o pessoal da geotecnia aí, 1 metro quadrado de grama, 20 quilos, né? 1 metro quadrado aí de grama líquida, 350 gramas, um pouco mais, 500 e pouco. Pode ser aplicado do chão. Então, diversas vantagens, né? E essas vantagens aqui de produtividade, de economia, nos renderam aí no ano de 2023
recebeu o primeiro lugar de melhoria de processo mais significativa nas operações globais da Vale, que é esse prêmio de Kaizen aqui, né? Eu deixo esse videozinho aqui para vocês. Se ele tocar. Vamos aumentar um pouquinho. Não. Ah, é? Não, eu vou narrar então. Eles mostram aqui um comparativo, né, que foi submetido para o Kaizen lá. Eles pegaram uma área lá em Carajás e compararam metade do talute com grama em placa, mediram produtividade, custo e do lado fizeram a aplicação de grama líquida. O resultado dessa análise foi 3.200% a mais de ganho de produtividade e 71% de economia. Além dos ganhos de segurança, de não ter colaborador com trabalho em altura. Então isso aí fez com que a grama líquida recebesse aí o prêmio de primeiro lugar, melhoria de processo aí nas operações da Vale. Então, com todas essas melhorias de processo aí, de produto, de aplicação, a gente une, né, esses materiais com essas telas, as Geomanta da Macafer, que eu sou suspeito para falar, mas eu adoro, que a gente fez muita obra no passado com ela e é o tipo de obra assim que tu instala, faz a aplicação daí, tu vira as costas e tu tem certeza que ninguém vai te ligar ou reclamar de alguma coisa, que quando tu aplica, faz direitinho, esquece. O resultado é excelente, né? Então a gente chamava de grama armada, a gente não tinha toda essa parte de geotecnia, perfuração, a gente sempre aplicava o R3, que são com grampos de metal, né? E um resultado fantástico aí. Vou mostrar aqui alguns cases. Esse aqui na época que ele era preto, né? Até os primeiros verdes foi a gente que testou lá, Itajaí, Balneário, ali a gente fez algumas obras com eles. Aplicando por cima, né, galera? Isso aqui também. Aqui é o que eu expliquei no quadro. Estão vendo então a raiz das plantas aqui se entrelaçando com a tela e ancorando no solo, né? Então, teoricamente, aquele grampo que a gente coloca na instalação ali, ele é um grampo para segurar a tela no lugar ali alguns meses, que depois o que vai realmente segurar a tela serão aí as raízes das plantas, né? O Petrúcio mostrou essa foto que é minha, hein, Petrúcio? Bota o crédito lá. Se eu não me engano, essa obra aqui é da Cell também. Foi um cliente nosso que aplicou para eles na época, mas eu acho que é da Cell. Aplica de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz, pessoal. O importante é a gente preencher a tela com o material, né? Aplica do chão, aplica com uma plataforma aí, né? Móvel. E por fim aqui, né, vegetação, né, com essa metodologia a gente pode colocar vegetação em qualquer tipo de estrutura aqui. Eu não tenho certeza que estrutura que é essa aqui, mas é um cliente nosso no Chile também, tem um equipamento nosso, os produtos, projetou aí na face dessa estrutura aí, esse aí é o resultado. Ferramentas para engenheiros. Pessoal, hoje a gente vai disponibilizar em um drive, e eu vou disponibilizar para vocês aí vários materiais que vocês podem estar usando nos projetos de vocês. Entre eles, esse informativo técnico, que eu mostrei aqui em alguns slides, a gente vai ter ele lá em PDF. Fiquem à vontade para usar nos seus projetos. A gente vai disponibilizar também um termo de referência, né? Em torno de 10, 15 páginas lá, sobre o passo a passo de como que é a instrução para executar esses tipos de plantio, né? Desde a parte de operação, de pós-plantio, parte de fertilização. Então está tudo lá escrito, vocês fiquem à vontade para utilizar.
Esses termos aqui, eles foram submetidos para o CGCIT, no DENIT. A gente está trabalhando para ver se inclui ele no ciclo, para facilitar aí a utilização em projetos públicos, né? E, de novo, que eu já falei, né? Se não especificar direito, corre o risco aí de, na obra de vocês, se está recebendo isso aqui ainda, né? Por fim, eu deixo aqui uma última ferramenta que eu acho muito interessante. Hoje a gente deve estar aí com beirando 300 aplicadores nesse portal, é o portal hidrosemeadura.com.br. É um portal que a gente criou para qualquer um que queira contratar o hidroplantio ou a grama líquida no Brasil. Tu vai entrar lá em hidrosemeadura.com.br, vai botar aqui seu nome, telefone, e-mail e o CEP. E o que você precisa contratar. 5.000 metros de hidroplantio aqui. E você vai enviar. Quando você envia, a gente vai cruzar ali o CEP, seu CEP, com os 3 aplicadores que a gente tem cadastrado, que são clientes nossos, que aplicam esses produtos, têm os equipamentos, mais próximo. E eles vão receber essa solicitação de orçamento de vocês. Então a gente tem aplicador em Roraima? Tem. Boa Vista tem. Lá no Rio Grande do Sul, em Chuí? No Chuí? Não. Chuí não, mas em Pelotas tem. Então, facilmente vocês vão conseguir aí para o projeto de vocês encontrar um aplicador. Blumenau tem aqui, ó. Um aplicador aí fácil, né? E para os projetistas eu deixo essa dica aqui, ó. Uma nota de projeto, né? Para ajudar a construtora lá no final, né? Encontre um aplicador de hidrosemeadura visitando o site hidrosemeadura.com.br. Uma dica simples, mas vai facilitar lá a contratação no futuro. Pessoal, muito obrigado, era isso. Fico aberto aí para as dúvidas. Perguntem mais, por favor, vocês estão perguntando pouco hoje. Boa tarde, Rodrigo. Meu nome é Elza, trabalho no Lúdema. Fica uma dúvida sobre a coloração do líquido. Ele já é esvejado, mas a semente não é esvejada, né? Essa coloração seria algum tipo de pigmento? E se sim, esse corante ele é biodegradável, ele é residual com toxina, algo assim? Sim, excelente pergunta. O corante ele é posto no mulch de fibra de madeira. A fibra de madeira ela é atingida na fabricação. Esse corante é um corante orgânico, ele vai se degradar pela luz do sol, em torno de 1 semana ele vai começar a perder a cor, vai começar a ficar, 2 semanas ele já está na superfície da manta, a cor da madeira. Então se tu tem umidade, 2 semanas tu já vai ter, era para ter germinação e o verde ali muda o tom do verde, né? Já é verde de planta, né? Mas ele não é tóxico de forma alguma. Até recentemente a gente rodou teste de toxicidade, porque houve alguns questionamentos, né? O pessoal vê corante e assusta, né? Mas não, ele não interfere para peixe, microcrustáceo, alga, não mata nada. A importância dele, né? Só um adendo. Por que verde, né? Porque o aplicador, na hora de estar aplicando ali, ajuda, facilita a visualização. Lembra do slide ali das gramaturas? Tu vê o solo, não vê o solo. Então é mais para medição também, fiscalização, grandes obras. O pessoal mede com drone, né? Imagem. Mais alguma pergunta? A galera está muito econômica, cara. Então, Fibra de madeira, qual madeira? Tanto faz a madeira. A gente usa uma mistura entre pinos, eucalipto, madeira de reflorestamento. mais alguma? Rodrigo, após a aplicação, qual é o tempo para molhar a terra? Esse é um excelente tema, cara. Irrigação, né? A irrigação, a gente está aqui numa região, tá o Diesel aqui, a gente teve um workshop lá em Goiás, na FICO lá, falamos muito sobre irrigação, grande discussão. A irrigação, ela funciona, mas depende da escala da obra. Uma obra que nem uma ferrovia de 300 quilômetros, com 15 lotes, é inviável, não tem como irrigar, porque tu precisa de muita água. Se tu não entrar com 10 litros por metro quadrado todo dia, não vai germinar a semente num lugar tipo Goiás, lá que o inverno é seco demais. Se não molhar assim,
melhor não molhar, porque não vai fazer diferença nenhuma. Então, a irrigação funciona se for obras pequenas. E, preferencialmente, botar um sisteminha mecanizado, com aspersor, que vai ficar ali, o pessoal que faz campo de futebol, aquele ali que vocês viram, molharam, com os aspersores, automatizado, controle, porque às vezes assim, vamos lá, o Dionísio, o aplicador, foi lá, aplicou na seca e falou para a construtora, ó, vocês têm que irrigar. Então a construtora, beleza, vou irrigar. Só que ela manda um caminhão-pipa lá, o cara vai lá, passa no final do dia, joga água, eu irriguei. Mas não nasceu. Aí o Dionísio fala, não, tu não molhou. Mas eu molhei. Só que não foi suficiente, entendeu? Então é uma coisa para deixar bem... Espaçamento para essa irrigação é todo dia diário isso? Para a germinação no começo, sim. E não é diferente de uma grama em placa, vamos dizer. Se tu botar uma leiva lá no auge da seca, se tu não for lá e molhar todo dia, bem molhado, vai morrer a placa também. Só que aí o que a gente concluiu lá no Goiás, na obra lá? A gente tem como aplicar e deixar essa camada de proteção do solo lá. Não tem problema da semente ficar lá 5 meses, 6 meses lá no solo. Ela vai ficar dentro dessa camada de mulch protegida até a chuva vir. Na natureza é assim. Quando a chuva vem, as sementes que estão no solo ali, elas vão germinar, vão crescer. Mas se eu germinar a semente, aí eu tenho que cuidar dela até ela enraizar, ter condições de se sobreviver ali, entendeu? Se germina, tem que cuidar. Se não germinar, a hora que chover, vai germinar. Rodrigo, uma pergunta. É possível misturar mix de sementes, vegetações arbustivas e arbóreas em alguma determinada proporção? Se num determinado talude for interessante, além da vegetação rasteira, também tem a contribuição de uma vegetação de maior porte, né? Vegetação arbustiva e arbórea? Boa pergunta. Dá sim, e já fazem isso. Lá em Carajás, na recuperação da mina lá, além do mix comercial que a gente fala, que a gente fornece para eles lá, basicamente com espécies de cobertura de solo, que depois vão morrer, vão virar adubo ali, eles têm um programa que coleta sementes na floresta lá. Então, na hora que vai preparar a mistura da semeadura, além dessas sementes que a gente fornece, eles misturam sementes nativas também. Então, a única limitação, o que é? Eu não posso colocar uma semente desse tamanho aqui, porque ela não vai passar no bico ali. Esse bico de aplicação tem mas até 1/2 centímetro, sementes menores assim, é possível. Mais alguma pergunta? Oi, Rodrigo, sou o Bruno da APG. Em relação à grama líquida, no caso de você aplicar diretamente sobre o talude de corte, por exemplo, sem nenhuma maquinagem, por exemplo, e qual que é a inclinação máxima que você considera que consegue aplicar, que não tenha problema essa grama líquida talvez não aderir, você tem um limite assim, dessa inclinação? Então, a gente tem 2 tipos de fixadores, né? O Verdeflex ali a gente recomenda no máximo até 45 graus. E o Verdemax, que é o da Hidromanta, a gente até 60. Isso sem a maquinagem? Sim. Com a maquinagem poderia ter inclinações maiores? A gente vai até o limite deles lá, né? 70 graus. O que acontece, que nem, né, acho que o Paulo falou, a recomendação máxima de inclinação ali foi o Petrúcio, né? 60, 70 graus de inclinação, né? Face verde. Sim. A grande dificuldade é a chuva. Se tu pegar um talude, por exemplo, de 90 graus, tu praticamente não vai ter chuva nele. Então, quanto mais inclinado, uma chuva, vamos dizer, que seria 100 milímetros ali no metro quadrado, a hora que tu faz assim, é quase nada. Então, a dificuldade é a água, a inclinação, né? Mas sobre a resistência do material, ele é feito e é testado para aguentar a chuva. 45, Até 60 graus. Óbvio que a drenagem é muito importante nesses casos, né? Se tiver uma chuva extrema, muita água correndo pelo talude ali, talvez em algum lugar tu vai ter mas em condições normais da chuva que cai no talude, não tem problema. Pode falar. Daí, da Belmont. Aquelas imagens que vocês mostraram de plantio, né, vegetação na face da terra méxico, é isso? Aqui? Tinha algumas... Isso. É isso? É isso aí. Eu não sei se exatamente é o Terra México, isso que é no Chile, né?
foi um cliente nosso que acabou aplicando lá. Mas é isso aí. Mas vocês O Terra Mesh. isso até pela inclinação? O Terra Mesh verde dá para ser feito, só que aí o limite do Terra Mesh verde também é 70 graus. 70 graus. Mas aí tem que irrigar. 70 graus você tem Não, que irrigar. depende, se tiver chuva, não. Até porque aqui é solo, né? Se não for uma área impermeabilizada aqui, essa água vai infiltrar, teoricamente, essa planta aqui vai enraizar. O limite é a água. Se tiver umidade, vamos dizer que é um lugar muito úmido, vamos dizer na serra aqui, vamos, né? Descendo aqui a Serra de São Paulo. O ano todo é muito úmido, tem essa umidade ali, chove demais. Isso aqui vai funcionar perfeitamente lá. Rodrigo, Caio da Motiva. Seguindo a pergunta do Bruno, tem restrição de espécie quando você fala de 45 e 70 graus na beira-maria? Não. Basicamente, o que vai fazer a gente usar um mix ou outro, né? A gente tem hoje um mix, vamos dizer, feijão com arroz, que a gente vai trabalhar do Rio Grande do Sul até no Nordeste. Ele vai funcionar. Se utilizar, vai funcionar. O que ocorre? Algumas áreas têm especificidades, né? Que nem lá no Goiás, lá. A gente nota que é uma seca muito extrema, né? Nordeste, semiárido. Então, existem algumas espécies que são mais adaptadas a essas condições aí, de 6, 7 meses de seca. Então, a gente, para esse tipo de obra, é possível a gente customizar um mix. Botar um capim, búfalo, custódio, alguma espécie nativa que tolera esse clima, né? Para melhorar, vamos dizer assim, entendeu? Ter uma vegetação mais efetiva. Mais alguma pergunta? Tem um mix de sementes que tem raízes mais profundas? Qual que é a maior profundidade de raiz que tem um mix de sementes? Cara, grava assim, ó, de maneira geral, quanto mais a planta cresce para cima, mais ela cresce para baixo. Então, se tu pegar aqueles capins altos, é mais ou menos isso aí que ela vai enraizar, sabe? Tem algum capim que vocês trabalham no mix que geralmente consegue chegar nessa altura? Capim alto? Cara, braquiária brisanta é uma braquiária alta que vai ter um enraizamento maior. Mas assim, é um assunto até que foi bem levantado. A vegetação, ela não é para criar estabilidade de talude, né? Eu lembro uns casos engraçados, quando a gente fazia obra lá no início, cara, o cliente ligava às vezes, quando é que vocês podem vir, cara? Está tudo caindo aqui. Falei, cara, por que a pressa? Não vai ser a planta que vai, óbvio, que vai segurar a talude, né? Isso não existe. Que a planta, né, a vegetação vai trazer uma proteção superficial, né? Proteção superficial. Então, o enraizamento ajuda, de certa forma, mas não é isso que vai estabilizar nada, né? Mais alguma pergunta? Mas a planta consegue, dependendo da densidade da raiz e da resistência à tração da raiz, ela consegue dar um input, um acréscimo de coesão, um interstício de coesão importante. Mas muito superficial, quis dizer assim. Até Lógico, vai ter de enraizamento. Então, 80 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, quando tiver 2 metros. Isso. Naquela camada onde você tem a vegetação, a densidade de raiz típica da vegetação, ali você tem um acréscimo de coesão importante, permanente. Né? Solos que perdem coesão, por exemplo, com a umidade, né? Na Serra do Mar, que é muito comum o solo superficial perder coesão. Né? Diminui o interstício de coesão como com a saturação. Aquela contribuição da vegetação é permanente. E faz diferença, né? O outro, claro, né? Então, assim, ter uma vegetação que tem uma radiculação profunda e densa é importante, pode contribuir significativamente naquele mecanismo de ruptura que o Petrus comentou, que aquelas rupturas rasas, né? Translacionais rasas. Ali a vegetação segura, prega o talude. Eu tenho de cabeça um número assim, que a média da densidade da vegetação do vetiver é com 80% de participação da raiz, né, da radiculação no volume, por exemplo, do metro cúbico, ela consegue dar um input de coesão de 10 kPa. Não é desprezível. Não, o vetiver é absurdo, né? O nome da nossa empresa de serviço lá, 15 anos atrás, era Vetiver. A gente fazia muito serviço manual, usava ele. Se eu não me engano, é 1/5 da resistência à tração da raiz, 1/5 do aço, né? É 1/5 do aço. É um absurdo. A vegetação em si, ela tem uma resistência absurda. Né? Só que como ela fica diluída na densidade do solo, ela diminui.
Não, mas se você tracionar a raiz do vetiver, dá 80 megapascais. É uma coisa absurda. Né? Agora, lá no solo dá 10 kPa de coesão fácil. É isso aí. Mas o vetiver não é uma possibilidade. Né? Vetiver não tem semente, ele é estéreo. Então, só manual. Manual. Mudinha por mudinha. Mais alguma pergunta, pessoal? Rodrigo, deixa eu perguntar, na sua apresentação eu não vi nada com relação ao custo da aspersão por metro quadrado. Você tem ideia hoje? Eu sei que depende do tipo da hidromanta, mas... Cara, vai variar ali, vamos dizer, de 10 a 20 reais por metro quadrado das aplicações aqui. Nada fora, assim, comparar um elevamento com grama líquida é mais barato. Obrigada, Rodrigo. Então, eu encerro a nossa parte de palestra. Eu convido a todos, então, a acompanhar uma aplicação que vai aqui próximo ao nosso refeitório. O Lúcio, ele vai